Começando mais um Papo Pontual, o seu podcast semanal. Fala galera, conforme prometido, a segunda parte do papo com a Juliana Piva tá aqui. Boa diversão! Eu quero falar de você, da parte principalmente, você está no Rio de Janeiro, onde é um lifestyle ali completamente diferente, né, de São Paulo, de outro mundo principalmente. E queria entrar muito dentro da parte esportiva também, que você está aí já há um tempo, né, principalmente falando de futebol americano, mas eu queria que você explanasse sobre como é que você chegou nesse mundão esportivo. Então, também sem querer, porque assim, na faculdade, como eu falei que eu ia prestar medicina para pediatria, eu tinha certeza que eu ia trabalhar com quiro pediátrico. Então, todos os cursos que tinha na faculdade de pediatria eu fiz durante a formação. E aí, acabei indo para o Rio de Janeiro e tudo mais, comecei a trabalhar com o Paulo Gomes, começou a trabalhar com o Plínio, a gente já se conhecia na época que ele era aluno, e aí a gente continuou, porque ele se formou, foi para o Rio de Janeiro, a gente começou o contato. E aí eu fui fazer o curso de quiropraxia esportiva, que veio a pós-graduação, né, pela New York College, no Sul. E aí, conversando com o Paulo, vamos fazer e tal, pá. E ele sempre foi esporte, ele foi trabalhar com o Plínio, porque ele queria trabalhar com esporte, e eu lá na pediátrica. Eu falei, vamos lá fazer o curso. Fui fazer o curso, quando você termina o curso, você precisa provar, para você receber a certificação, você precisa provar que você atende atletas. Então você tinha, ou você atende um número X de atletas individuais, ou você atende um time. Nisso, o Paulo reencontrou um amigo, descobriu que o amigo estava jogando futebol americano na praia, porque Rio de Janeiro tem isso, né? Todos os esportes tem que ter a versão praia, para você não sair da praia, então tudo tem a praia. E aí a gente foi falar com o time e começamos a atender o time. O time já estava no meio de uma temporada, de um campeonato de praia, e a gente começou a atender o time, e o time acabou ganhando aquele campeonato naquele ano. E a gente fez um questionário anterior, fez um questionário depois e tal. Quando a gente botou isso numa planilha, que eu vi a diferença, eu falei, cara, esse negócio dá certo, trabalhar com atleta, gostei. E é outro tipo de raciocínio, quando você está em jogo, né? É outro tipo de raciocínio que trabalhar com atleta. E eu falei, cara, gostei disso. E aí continuamos com o time, o Paulo acabou largando e foi fazer uma pós, acho que ele foi fazer, eu não lembro qual pós ele fez, mas eu sei que ele me largou lá no time. E hoje ele trabalha muito com pediatria, a gente inverteu, ele trabalha muito com pediatria e eu trabalho com a parte, ele atende muito atleta também, atende muito crossfit, mas quando a gente fez essa divisão eu acabei ficando com os atletas, ele foi para a parte de pediatria. Eu atendo poucas crianças hoje no consultório, porque eu acho isso também, quando você foca muito, você acaba atraindo aquilo lá. Então, e aí comecei a trabalhar com o pessoal do futebol americano na praia. E a gente viu o resultado, que eles estavam sem dor, que eles conseguiram terminar o campeonato. Só que além da praia, eles jogam grama. No final do campeonato de areia, começava o campeonato de grama, que é o equipado. A areia não tem equipamento e grama é equipado. Nisso, eles jogavam em outros times e a galera dos outros times começou a perguntar. Falou, cara, mas você não se lesionou semana passada no jogo? Como você tá jogando esse? E aí começaram a falar, pô, a gente tá com 2 malucos lá, de quiropraxia, não sei o que lá, e papapá. E a gente começou a ser convidados para fazer parte do time de grama. E aí começou esse processo do time de grama. Nisso, eu também comecei a firmar parcerias com o pessoal com box de crossfit e hoje também atendo um time de rugby. Então assim, começou muito no teste, na expectativa. Por que eu gosto do esporte? O esporte para mim me trouxe muita preparação, afinação de ajuste. Então me treinou muito mão. Tanto que hoje eu atendo uma criança e atendo um cara gigante porque eu consegui atender. Porque dentro do futebol americano você tem que ter o magrinho, o pequeno que corre, você tem que ter o grande que vai segurar, você tem o cara do ataque, você tem vários tipos de pessoa num time só. E um time de futebol americano tem 60 atletas no dia do jogo. Fora isso, você tem os outros que querem entrar para o time principal. Então você tem muita gente, você tem demanda. E cara, o jogar com atleta, eu gosto pelo menos de ir muito em jogo, porque ir em campeonato, porque assim, na hora que você tá ali, o meu procedimento eu ajusto a galera, durante o jogo eu tenho que estar ali para fazer ele aguentar o jogo até o final, com as seguranças de saúde. Passou disso, a gente tira o atleta de campo. E eu tenho
eu tenho essa, não é poder, mas eu tenho essa questão lá dos carta times, branca de... essa carta branca eu falo pro head coach, ó, ele não dá pra entrar, o jogador fica muito nervoso, mas ele não entra. Então, nisso eu tive o prazer total de conhecer, é isso que eu falo, cara, eu tenho muita gratidão pela BQ por muita coisa, a BQ me transformou como pessoa, me deixou uma pessoa, ainda tenho muita timidez, estou aqui tremendo e suando, mas assim, a BQ me proporcionou, eu acho que a BQ me proporcionou conhecer muitas pessoas que eu com certeza não conheceria. Você, ter contato com essa galera da faculdade, entendeu? Por conta da minha timidez, eu não teria conhecido todas essas pessoas. O network teria sido menor. E aí, cara, eu realizei meu sonho, que foi trazer o Alan Sokoloff, que é o quiropraxista do Baltimore Ravens. Eu estava meu time de coração. E trazer o Alan, e até hoje converso com o Alan, que é um amor de pessoa, ele e a esposa dele, ter essa expectativa, e aí trazer o Alan, e o Alan falar sobre qual é o procedimento que ele faz e tudo mais, eu sentar e falar, cara, eu, sem ser profissional, por receber por isso, com esporte, eu tô fazendo a mesma linha, dá pra adequar isso e aquilo, mas cara, a gente tá no ritmo certo. E a gente tá falando de estruturas diferentes, de divulgações diferentes, então assim, é como se ele estivesse atendendo um Corinthians, um São Paulo, um Palmeiras, sim, né? Fala assim, pô, é um cara pago pra isso, contratado pra isso. E aí você vê essa estrutura, você fala, cara, essa estrutura dá pra fazer e tudo mais. Então assim, o esporte eu acho que ele me proporcionou melhorar muito o meu ajuste. Hoje é difícil uma pessoa virar pra mim e falar assim, cara, você não vai conseguir me ajustar, porque eu consegui equilibrar, atendo grande, atendo pequeno e tudo mais. E aquele pré-julgamento de você olhar a pessoa meio que cai por terra, né? Porque você fala assim, puta, cara, esse cara é muito grande, vai ser difícil ajustar ele. Aí de repente o cara plá, pra mim o difícil hoje é bailarina. Eu choro quando chego na bailarina, porque tu roda e você não chega no limite que você tem que chegar. Você joga ele a perna dela ali, né? Gente, mas cadê e tal? E aí, pessoa grande, a gente olha e fala, meu, é muito difícil. Pessoa grande é muito mais fácil de ajustar. Eu adoro ajustar pessoa grande. Mantém. Até porque o próprio peso dele já ajuda, né? Você posicionou, vai bonitinho. Então, eu acho que o esporte ele é muito bacana. Quem gosta do esporte, eu acho que é muito legal. E querendo ou não, mesmo você não tendo o direcionamento para esporte, você acaba atendendo pessoas que fazem atividade física no seu consultório, tem isso. Pro Rio, é bacana estar ligado com o esporte, porque o carioca, ele gosta de esporte, diferente do paulista. O carioca, ele nasce já fazendo esporte, ele tem contato ao ar livre, ele tá ao ar livre, o carioca tudo. E o esporte, ele tá, e aquilo que a gente quer também trazer essa questão da prevenção, a gente consegue linkar com o carioca por causa disso, porque ele quer saúde, ele quer conseguir surfar no final de semana, ele quer conseguir passear com os filhos para fazer uma trilha. Então a vida do carioca ela tá muito ligada à questão do esporte, então você cria aquela empatia e tudo mais. E é engraçado que tem eu e o Léo na clínica, né? Um homem e uma mulher. Então as pessoas às vezes ligam lá e falam, pô, eu quero ir com o homem porque eu preciso de alguém forte. A secretária já vai falar, não, você quer força, Juliana. O Léo é muito bom, mas se você quer uma mão pesada, eu vou te marcar com a Juliana. Então também quebra esse paradigma da mulher fraquinha e tadinha, sem força, que não vai conseguir fazer as coisas, e o cara sempre tem o estigma de ser o cara. O ED se ligar e falar assim, querido, primeiro você não vai escolher, assim. Você vai ali, tem que né? ser educadinho, né? Tem que ser. Aí você não tem muito o que escolher, entendeu? Assim. Mas assim, o que eu queria perguntar dentro do esporte, que assim, eu atendo também em time de futebol americano, a gente já conversou bastante. Tive um trabalho muito legal dentro da seleção brasileira de handball. Show. Então eu fui convidado para ficar 30 dias em São Bernardo, pegando, eles têm um negócio chamado acampamento nacional. Então eles fazem a coleta do Brasil inteiro, da molecada, joga todo mundo ali para São Bernardo para eles montarem a seleção base ali, né, juvenil, cadete, tudo mais. Sensacional. E todo nesse processo, principalmente no futebol americano e no handball em quadra, estar junto, eu começava a olhar, aí você me fala se foi uma sensação sua ou não, né? Quando você entra dentro de uma equipe, de um time, você começa a entrar você fica... Faz de tudo. Você fica fazendo trabalhos diversos dentro Sim. ali. Muito principalmente pela falta de verba e de contratação de equipe multidisciplinar e tudo mais. Hoje, quando você entra numa equipe mais elaborada, ou numa seleção, ou uma coisa, você consegue ter a divisão muito melhor. Você acha que isso é mais legal? Você acha que
para quiropraxia em si, é legal você entrar dentro de uma equipe e falar assim, não, meu negócio ali é ajustar, até convencer a equipe e ensinar a equipe do que é um ajuste, do que é uma subluxação, quais são os benefícios até fisiológicos ali dentro, mais do que algo só de ajuste, estou me sentindo bem e estou sem dor? Quando a gente começa a trabalhar com atletas, com times, e não times também, tem atletas que são individuais, a gente percebe realmente o quanto não é valorizado o atleta, o esporte, e o quanto não é investido em esporte. Porque hoje eu estou com o Flamengo tem uma equipe multidisciplinar sensacional, com médico, com físio, tudo, nutricionista, educador físico, enfermeiro, que é sensacional. O rugby hoje não tem, sou eu a estrutura. Quando eu iniciei, que os times realmente não tinham ninguém, tinha um time que tinha uma físio trabalhando junto e os outros times não tinham ninguém. Eu acho que você tem que tomar muito cuidado, porque realmente começa a criar umas demandas que não são de quiro e você não pode entrar. Se a gente briga com as outras pessoas, que a gente não quer que as pessoas usem o nome quiro, não estou falando de manipulação nem nada, a gente não quer que as pessoas usem o nome quiro, então por que eu vou usar o nome ou técnicas do coleguinha e achar que isso está bacana? Por que eu posso ou não pode? Era aí que eu queria chegar. Então assim, o que eu fazia? É claro, vinha muita gente querendo botar botinha, que não é da quiro fazer. Sim. Eu não fiz curso de botinha, não sei se existe um curso de botinha que não seja associado a físio e tudo mais. O que eu comecei a fazer? Na hora eu quase comecei a entrar nesse processo, porque você está envolvido e você quer ajudar aquelas pessoas e ao mesmo tempo você quer ser querido e aceito e tudo mais, mas eu comecei a pensar e falei, cara, se eu começar a entrar nessas áreas que não são minhas, vai dar ruim. Às vezes falar o não ali naquele momento é melhor. O que eu fazia? Eu posicionei, falei, olha só, você quer botinha para qual intenção? Porque eu torcedor, eu falei, olha, eu não trabalho com isso, mas eu posso te ajudar com o kinesiotape, que eu tenho o curso da mesma coisa. Quer testar? Quero testar, então vamos fazer. Testa, botou a tape, gostou. Porque, cara, com o futebol americano tem uma ambulância em campo. Sim. Tem que ter nos jogos. Só que assim, o cara caía, eu saía correndo. O juiz autorizou, eu saía correndo. Que não era a minha função, mas não tinha outra pessoa. E às vezes, em jogos que você tem que contratar uma ambulância, nem sempre a ambulância, os profissionais estão preparados para o esporte. Eu já peguei muita doideira. Entendeu? E também a gente tem que ver o nosso limite. A partir do momento que entra a ambulância, eu tenho que ficar quieta e observar o que os caras estão fazendo. Os caras observaram, atenderam, fizeram tudo o que eles fizeram, eu pego o atleta e eu faço tudo que eu quero com o atleta, porque aquele atleta está sobre o meu comando. Você não precisa abraçar o mundo, você não precisa criar atropelar então, assim, ninguém. tem que aprender a falar não. É claro que eu tenho formação de massoterapeuta. Até no consultório eu faço isso. Eu faço toda a parte de quiro, faço todas as partes de liberação miofascial, de técnicas de quiro e tudo mais. Só que tem horas que eu vejo um trigger point e aí, cara, baixa a massoterapeuta, entendeu? E aí eu paro e converso, falo, olha só, a gente fez tudo que podia fazer, só que aqui tem um ponto que eu quero trabalhar. Só que eu também sou massoterapeuta. Se você for num outro quiro, que é só quiro, você não vai ter esse tipo de tratamento. Aqui é massagem que a gente vai fazer, 10 minutinhos eu soltar isso aqui, beleza. Você tem que avisar. Porque eu também já recebi muito paciente no meu consultório, eu vou no quiro. Que faz isso, que o cara faz acupuntura, o cara faz luzes, o cara tem cheiro, tem calor, tem tudo lá dentro. Você não faz nada? Entendeu? A pessoa tem que explicar o que você está fazendo. E não é errado. Você pode ter várias formações. Você pode ser físio, você pode ser quiro, você pode ser enfermeiro, você pode ter uma formação de educador físico e dar o exercício. Você pode dar o exercício. Eu não posso passar uma série de exercícios se eu não sou um educador físico. Você precisa compartilhar essa informação com o cara, do que você está fazendo, para que você está fazendo, por onde você está fazendo. E eu acho que isso falta pra caramba. E isso às vezes confunde pro paciente que nunca ouviu falar de quiropraxia, confunde ele na hora dele achar um quiropraxista pra mãe dele que mora lá no Ceará, sei lá, entendeu? Se você tem informação, eu vou trabalhar com esporte, mas eu tenho formação em acupuntura, tenho formação em educador físico, cara, beleza, você pode passar uma série de fortalecimento, alongamento, ok, tá na sua área, explica. Eu tenho formação disso e tenho formação disso. Vou trabalhar com você com a quiro, nisso. Vou trabalhar com a educação física, fazendo isso. São duas metas diferentes com o mesmo profissional. Explica o que é. Por que a gente pega
o paciente que chega na clínica, porque eu fui em tal profissional e ele chegou lá e me instalou. Como que você vai diferenciar se você também faz tudo? Sim. E não explica o que é o quê? Aí o cara vai chegar numa pessoa que faz massagem e instala, vai falar, é a mesma coisa, aqui é mais barato, tá bacaninha, eu vou aqui. Ele fala, tudo igual. Ele fez igualzinho você. Ele botou a ali... gente tem muitas profissões que existem a manipulação e não é errado. O que a gente briga é a questão de usar o nome quiropraxia quando você não fez a bacharel. Nomenclatura. Você explicando, cara, minha profissão é essa, eu faço isso, aquilo, aí tá tudo certo. E no esporte tem que realmente tomar cuidado, porque no esporte também tem a questão. Quando você trabalha com um time, você vira motivacional, né? Sim. Tem jogador que chega pra você chorando porque brigou com a namorada um dia antes do jogo. Tem jogador que tá chateado com o colega porque brigou no negócio. Aí tem um cara eu atendi eu tive duas histórias muito legais, que foi um atleta que teve que operar o joelho, saiu, a gente fez todo um trabalho dele voltar, óbvio, ele fazia fortalecimento, fazia físio e fazia comigo a quiropraxia, voltou. O primeiro jogo eu via que ele não estava indo, ele não estava se doando porque ele estava começando a machucar de novo. Cara, sentei ele e falei, Lipe, a gente fez todo o procedimento, você tá pronto, cara, vai, se der ruim, a gente tá aqui, a equipe tá aqui pra te segurar. E ele foi e começou a jogar super bem. E tem uma história também que é muito singular, de um quarterback, que é quem lança a bola no futebol americano, que ele lesionou, rompeu o cruzado posterior no início da temporada. E aí fez exame, fez tudo. E aí que tá, o tendão, ele não esgarçou. O tendão, a sensação que dá na imagem é que ele tinha descolado o tendão. E aí começamos a conversar, fizemos várias reuniões e tudo mais, o atleta não queria operar. A gente falou, eu tinha acabado de fazer o curso com o Alan, tinha acabado de fazer o curso também com Tom Hyde, de Graston. E ele falou, cara, eu não quero operar, não vou operar. Eu falei, tá, existe um tratamento que a gente consegue fazer que é segurar você. Aí conversamos com a equipe, não vai operar? Não vou operar, vou jogar a temporada inteira. Aí falou assim, você assume? Eu falei, cara, eu assumo a partir do momento que a ordem que eu der você faz. Se você não fizer qualquer coisa que eu te pedir, tô fora, e aí você vai... Eu não trato mais de você durante a temporada. Não, beleza. Comecei a fazer umas tapes direcionadas que eu tinha acabado de aprender, comecei a usar o Graston com a questão de regeneração e tudo mais, comecei a fazer as técnicas, e aí a ordem para ele era... Qualquer contato, você se joga no chão. Se não chegou em você se joga no chão a qualquer momento. Qualquer pancada que você tiver é operação. Conhece o Neymar? Assim, dá uma imitada. Neymar, é que não tava o Neymar na época. Não tava. Mas aí podia, é um ótimo negócio. Falei, Neymar na cabeça e vai, se joga em qualquer momento. No final da temporada, a temporada acabou em novembro, início de dezembro, a gente fez os exames em fevereiro, o tendão colou e não precisou operar, regenerou. Tem casos específicos que você consegue trabalhar dentro do seu limite. É claro que eu estava fazendo a quiro, tinha o físio fazendo a parte dele, tinha o educador físico fazendo... Aí tudo bem. Quando você percebe que a pessoa quer e a pessoa quer mais, cara, 60% dos pacientes viram para mim e falam assim, você não pode dar só uma soltadinha aqui? Entendeu? Faz e vão falar, porque é você que tem que educar o cara. Quando você fala quiropraxia, a pessoa já não entende o que é. Então você precisa explicar o que é. Hoje, principalmente eu particularmente o meu consultório, ele passou por uma transição, né? De principalmente atender no modelo que 90% todo mundo atende, fazendo as liberações, e hoje eu só trabalho com os ajustes. E isso foi muito difícil. Para mim, como profissional, às vezes você está ali na saga de querer fazer, e principalmente de começar a querer explicar para o paciente isso. Assim, meu querido, eu estou falando do Francisco e da Sentequiro, eu não estou falando de quiropraxistas, são versões diferentes ali, né? Então você precisa entender que eu vou trabalhar dessa forma, você precisa comprar essa ideia e entender qual vai ser o nosso intuito, e você precisa entender se é aqui o lugar que você estava procurando. Claro. Porque se não for aqui, tem outro. Né? Mas é que são quilos, mas cada um trabalha de uma forma. Eu agora tô com um Teragã, barulhento, cara. Falaram que a edição nova agora não é tanto, 50% menos de barulho. Não vê edição nova. Mas o treco, cara, assusta, porque a pessoa tá de barriga para baixo. Quando você... Parece que você ligou uma serra elétrica, então a pessoa já não sabe o que é aquilo. Entra... E aí eu explico, falo, olha, esse aparelho eu tenho porque eu trabalho com esporte, para mim me ajuda em campo. Se você for no vizinho, talvez ele não tenha esse aparelho, mas ele vai te ajudar com
Cara, eu faço isso de atender paciente do Léo. O Léo se formou na Fevale. A Embi e Fevale são duas universidades de quiropraxia. A Embi usa um tipo de protocolo para atendimento, Fevale usa outra linha. Tá tudo bem, são linhas. Dentro daquilo a gente tem milhares de técnicas para isso, para você adaptar aquilo ao paciente, não o paciente aquilo. Algum dia a gente vai ter 20 universidades com linhas diferentes também. Sim, e aí quando eu pego um paciente do Léo, eu explico para ele, olha, é quiro, eu me formei na Embi Morumbi, então tem coisas que eu vou fazer diferente do Léo. E tá tudo bem. No final da consulta a gente vê se você está se sentindo bem, o que está acontecendo e tal. E o paciente sente diferença. Lógico. E tá tudo certo. Se ele levantou da maca, ele tá bem, você cumpriu o seu papel, é isso que ele quer. Ele não quer saber de linha, o paciente não quer saber, ele quer saber o que você faz. Se você explicar bem o que você faz, é isso. Isso aqui é o meu limite. Assim, Tranquilo. Veio a proposta, veio a expectativa, uniu ali. E tem paciente que a gente troca, tem paciente que vai com ele, veio uma vez comigo, prefere eu, tem pacientes meus que vão com ele, gostam, e estão lá. E a intenção é essa, a gente precisa divulgar o que é quiropraxia, as pessoas não sabem o que é quiropraxia, vai levar ainda um tempo para explicar o que é quiropraxia. Mas daí vem aquela coisa do eguinho de novo, né? Acho que a gente precisa colocar a quiropraxia à frente de tudo, né? Não que, o Francisco, nossa, o Francisco me salvou. Francisco me curou. Aí eu falo assim, tira um pouco o Francisco, põe a quiropraxia, né? Fala assim, pô, a quiropraxia é sensacional, a quiropraxia fez isso comigo. É bizarro o que eu vou falar agora, mas você sabe que eu era totalmente contra botar o nome da pessoa na clínica, né? E minha clínica é meu nome. E aí, é ridículo, mas é verdade. Eu era totalmente contra e ainda tem uns percalços do fazer ou não. Porque na verdade eu não botei por ego, eu botei porque quando eu tava na clínica, quando surgiu da clínica ficar comigo e eu assumi a clínica, porque até então eu trabalhava para outros quiros, aí saí do Plínio, eu e o Paulo abrimos a Rio Quiropraxia, e aí no final eu saí da Rio Quiro, porque a gente começou a brigar muito, porque a gente falou, cara, a gente ia perder a amizade de besteira. Então a gente sai da sociedade, cada um segue seu rumo e a amizade continua. E foi isso que a gente fez, tá perfeito. E eu falei, cara, que nome que eu vou colocar? E eu acho que eu já não era presidente da DQ na época, eu tava saindo. E eu já tinha escolhido alguns nomes e tudo mais, e conversei com algumas pessoas de várias áreas e perguntei. Eu não dei sugestões, mas quando eu perguntei, cara, nome de clínica, você tem que usar a Juliana Piva, porque a Juliana Piva virou uma marca por conta da presidência. E é bom e é ruim, porque assim, as pessoas... E o que eu faço na clínica, você pode agora, na verdade, a gente vai mudar um pouco a questão de divulgações, eu vou tentar brincar de fazer vídeo, né, que eu não tenho a menor... Você vê que eu não tô olhando pra câmera em momento nenhum, não, né? Não tem problema. E aí você começar a fazer a gente precisa divulgar o Spotify, cara. O pessoal vai pro YouTube, precisa fazer, isso é muito melhor, cara. Porque aí você fala, ninguém vê você e tudo mais. Próxima vez a gente tira, só grava uma coisa exclusiva. E toda a divulgação que eu faço de clínica e eu vou manter isso, cara, é a clínica Juliana Piva. Em momento nenhum eu apareço, eu sou a principal. O valor da minha consulta é a mesma que o Léo. E tem semanas, e o Léo chora de rir com isso, e tem semanas que o Léo atende muito mais do que eu. E cara, pra mim tá tudo bem, a clínica tá andando. A ideia é essa, se eu tô administrando uma clínica, eu não posso querer administrar a clínica que tá trabalhando o tempo inteiro. Cara, você não vai ter tempo pra vida. Então assim, eu acho que quando eu entrei na BQ também, a primeira diretoria que a gente montou e todas as outras sucederam, eu tirei muito ego. Eu deixei isso claro pra diretoria. Eu falei, olha só, a gente tá trabalhando, a gente é uma equipe, são pessoas que pensam de forma diferente, são pessoas que moram em cidades diferentes, têm culturas diferentes. Lavação de roupa suja é aqui, é o grupo. Chegou o grupo, a gente briga, a gente resolve, a gente faz, resolveu, a gente vai. Saiu daqui, tá tudo lindo e maravilhoso e todo mundo se ama. Tem que ser assim. A gente precisa tirar o ego das coisas. Quando entrou o ego, cara, já era. Aí você perde tudo. Né? A gente tá falando daquilo, falando de profissão, mas é pra tudo é isso. Né? Eu acho que certeza. Assim, último teminha pra gente finalizar. Diga. Que era vou até resgatar um pouquinho a questão do esporte, porque é uma dúvida que eu já sei minha resposta, mas eu quero ouvir de você. Hoje, principalmente dentro do futebol americano, você tem times vinculados ao time de soccer, né? Então, a gente está falando de Flamengo, a gente está falando de Vasco, Botafogo. Aqui eu atendo o pessoal da Ponte Preta, do Guarani, né? Sim. Aqui em São Paulo principalmente, assim, usa-se o nome porque é a marca, mas assim, meu querido, não vou botar dinheiro aí. Qual que é a dificuldade? O que assim, a gente precisa lutar ainda para a gente conseguir entrar no esporte de elite no Brasil, que é o futebol? Tá. Né? Não que eu queira trabalhar futebol, mas assim, isso é a grande vitrine, né? Eu acho que para quiropraxia isso é assim, sensacional. Do mesmo jeito que você tem na NFL quiropraxistas que são chefes de departamento médico, né? O quão
o quão demorado vai ser isso aqui e o porquê, né? O quão demorado eu não sei te dizer, porque assim, eu acho que para isso chegar, hoje eu tenho, não é sorte, porque cara, quem me conhece sabe que eu sou, quando eu tô trabalhando, eu sou 100% trabalho. Vou chegar ao porquê que eu tô falando isso, porque uma mulher trabalhar com 4 times de futebol americano masculino, eu fico no meio de 80 homens por 4 horas, dependendo de quanto tempo dura o jogo. E às vezes eu dou um berro, todo mundo fica quieto. Então assim, eu conquistei uma autoridade, um espaço, um respeito. Eu consegui um respeito dentro dos esportes que eu trabalho por conta da minha postura. Eu acho que isso leva muito em conta. Eu já vou chegar onde você quer, mas eu preciso voltar aqui na questão da mulher. Vai lá. Por que você não vê muita mulher trabalhando com times, masculinos principalmente? Porque já deu muito ruim no passado. Teve gente que aproveitou essa oportunidade. O amor existe? O amor existe. Você pode encontrar o seu amor em qualquer lugar do mundo. Você pode encontrar o seu amor como um paciente? Pode. Você pode encontrar como um atleta que você atende? Pode. Mas a partir do momento que você trabalha com um time, e aí metade do time virou o amor da sua vida, não dá. Vou falar de forma educada. Não tem condições. E isso queimou muito a questão. Por isso você não vê a mulher trabalhando com times. É muito difícil. E, cara, quebrar esse protocolo e tudo mais, existe assédio masculino quanto feminino. Você também deve ser assediado. O que diferencia a questão da gente se manter e a gente criar um respeito e uma autoridade nesse trabalho é a forma que você lida com o assédio. Sim. Eu sempre lidei com assédio, cara, aqui dentro não. Tanto que os poucos assédios que eu recebi, eu falava para as pessoas, aqui dentro não, aqui dentro eu tô trabalhando. Agora, se você, horário extra, se você me ligar fora daqui, beleza, a gente pode se encontrar. Ninguém nunca ligou. Porque tem também essa questão. O cara quer mostrar pro amiguinho que tá com aquilo do time. Sim. Existe todo esse processo. E existe isso, a gente não tem como negar isso. Eu acho que quando você tem uma boa postura dentro de um time, os times amadores do futebol americano no Rio é a mesma coisa. Eles usam a logo, mas eles não têm o menor suporte do clube em si. Pra gente, questão de marketing é muito bom. Você está ligado, você está vinculado ao clube de alguma forma. Eu atendo os jogadores de futebol americano do Flamengo e posso levar isso e posso divulgar isso. Tenho uma autorização deles para divulgar isso. Quando a gente vai chegar na parte profissional, cara, vai depender muito do Quiro querer comprar essa briga. Porque já muitos jogadores de futebol americano profissional usam. A gente tem até o próprio Seedorf. É esse mesmo? Que ele, quando trabalhava aqui, ele era atendido por uma Quiro. E às vezes já existe isso, só que não pode ser divulgado. Tem uma Quiro que já trabalhou com... Lá na seleção, né? Seleção e com... Não sei se eu posso falar, então não vou falar o nome do time. Mas essa Quiro, ela trabalhava com um time de futebol oficial no Rio de Janeiro, com um time soccer mesmo. Só que não podia ser divulgado por conta de contrato. Às vezes existe isso, às vezes você atende o cara, muita gente atende artista, muita gente atende cantor, tem umas pessoas que divulgam por conta do acerto que você faz com essa pessoa. E tem pessoas que não divulgam porque não podem divulgar, ou porque não querem divulgar, porque trata o artista como se fosse uma pessoa normal, que tá na clínica, tá pagando a consulta, e fica tudo bem assim. Quem quiser entrar nesse processo, eu já quis conquistar muita coisa dentro do esporte. Agora eu dei uma acalmada porque outros planos e outras ideias, e é muito cansativo porque você luta sozinho. E às vezes até dentro da comissão técnica do time, né, você tem médicos que estão, sei lá, 70, 80 anos ali, e a cabeça tá fechada, não quer também, né? Muita reunião. Então assim, a gente parte do princípio que é o básico do mundo, em qualquer profissão, em qualquer área. Você precisa ter uma pessoa que te indique. Se você conhecer alguém que trabalha dentro do departamento médico do clube, se você é apresentado para o chefe, se o cara gostar do seu trabalho, se você mostrar e começar a atender, dá. Tanto que no Sul a gente tem um time que é atendido, eu acredito, por Quiro, e até, não sei se os alunos faziam isso, se alguns Quiros formados. A gente já abriu a brecha. A questão é que a gente precisa de pessoas que queiram trabalhar por isso, lutar por isso. Muito não você vai receber? Muito não você vai receber. Eu recebi muito não antes de receber o primeiro sim. E agora eu recebo sim porque as pessoas veem que os times que eu trabalho, eles conseguem. Pô, eu fui mesmo, no final de semana retrasado, eu estava numa competição de rugby
E os caras acabaram ganhando, chegaram em terceiro local, mas chegaram em terceiro local porque eu tava lá ajudando. Porque eles foram ajustados, porque entre um jogo e outro, eles receberam suporte, eles me agradeceram demais. Foi a primeira vez que eu fui em jogo com a galera do rugby, eu só atendi eles em consultório. E eles viram a diferença. Eu acho que quando você vê a diferença, só que também a gente tem que partir do início. Falta quilo. Não tem quilo no mercado que queira fazer tudo isso, entendeu? Então assim, quilo queira trabalhar com esporte e queira se doar a isso, a chegar a trabalhar com um time profissional e lutar por isso, cara, não tem tantos assim. Mas eu acho que pode chegar o Flamengo pra você e falar, Ju, ó, não, legal pra caramba, a gente tá vendo o seu trabalho aí. Pode contratar. Vamos fazer o seguinte, vem atender aqui, mas assim, a gente não vai te pagar, né? Tem isso. Aí foi o que a gente estava conversando quando a gente chegou aqui no Embi Morumbi. A gente tem que parar com essa questão de que a gente, eu não sei se é toda a área de saúde que se forma com essa, mas eu acho que sim, porque enfermeiros que eu conversei e tudo mais, a gente quando é da área de saúde, a gente meio que se forma com uma áurea de salvador. A gente ajuda, a gente é bonzinho, entendeu? É só um estalozinho. Então a gente não cobra de melhor amigo, a gente não cobra de tio, a gente não cobra do vizinho, a gente não cobra tudo bem, esposo, marido, já não sei, né? Isso dá divórcio. Mas assim, a gente não cobra das pessoas que estão tão próximas. E aí, tanto que vira uma coisa muito assim, tipo, eu às vezes vou em casa de amigo, que eu cortei isso já da raiz, já sei falar ou não. Então assim, às vezes você vai numa festa de aniversário com seu amigo, a pessoa fala assim, cara, minha tia tá ali, ó, travada. Vê lá. Vamos lá? Entendeu? Não dá. Só que isso acontece porque a gente já falou muito sim. Eu vou lá ajudar e tudo mais. E às vezes a gente acha que tá fazendo bem, pô, um time oficial quer me contratar de graça. Eu vou me sujeitar a isso? Entendeu? Tem pessoas que podem se sujeitar a isso. Será que vale a pena, né? Será que vale a pena? Até porque o contrato que eu tenho hoje com a galera do esporte, na clínica eu dou um desconto, que eles vão pra lá, a gente tem essa parceria. Dia de jogo eu não recebo dia de jogo, mas foi uma opção minha. Sim. Tem gente que recebe bem pra ir em jogo. Mas quando você trouxe o Alan pra cá, o cara veio dos Estados Unidos, o cara atende dentro da NFL, e ele falou, cara, o meu salário eu não faço no time, eu faço na clínica. Mas você lembra que o Alan contou quando ele foi fazer ele foi na verdade substituir um amigo dele que não podia ir. Quando ele chegou lá e o cara perguntou quanto que era, e era o time dele, ele falou, cara, não, nada, imagina, eu tô atendendo os meus ídolos. O cara falou assim, cara, você acabou de trabalhar, me manda segunda-feira o boleto que a gente vai te pagar, não existe esse negócio aqui de graça. Só que também existe a questão brasileira, não sei se é uma questão brasileira, mas vou dizer que é uma questão brasileira, que é assim, cara, todo mundo aqui se ajuda, entendeu? Mas, ó, eu quero que você faça, mas assim, faz de graça, eu te pago um hambúrguer. Graças a Deus está mudando um pouquinho. Quando eu fiz esse trabalho na seleção, foi lá no acampamento, foi de graça. E eu achei sensacional. Eu falei, pô, lógico que eu vou. E aí terminou, eu falei, ó, meu querido, a hora que você precisar, você me chama, não tem problema. Ele falou assim, Chico, não. E eu vou te explicar o porquê. Primeiro, o COB ele é muito folgado. Então, quando ele percebe que isso aqui é vitrine para as pessoas, ele não vai pagar ninguém. E você precisa receber. Você ajustou 50, 60 pessoas todo dia durante 30 dias aqui. É muita coisa. E assim, quando é período olímpico, quando é a temporada ali, né? Aí chove dinheiro, né? E aí quando a gente está no meio ali, na preparação, montar a base, é isso aqui. Eu não quero ficar dependendo de voluntário. Você fez o seu trabalho, você é formado, que não sei o que. Por isso, saiba que é por isso que eu não vou te chamar mais. Eu só vou te chamar o dia que eu falar assim, ó, Chico, eu tenho tanto de dinheiro para te dar, você quer? E aí a gente sempre negocia. Eu tenho uma amiga que é nossa terapeuta, que trabalha com o Comitê Olímpico, sensacional. Estava agora no Japão, foi pro Peru, estava em tudo. E ela continua atendendo os atletas depois, porque ela faz um esquema com os atletas em particular. Sim. Então assim, o time de vôlei precisa, fecha um pacote com ela, chama ela num dia, ela atende todas as meninas e volta. Só, né? Eu acho que a gente precisa tomar cuidado, é o seguinte, eu acho que quando a gente está recém-formado e a gente precisa de experiência, a gente precisa das coisas, a gente se sujeita mais a algumas coisas. Tá na ânsia ali, gente. Eu fiz muita coisa que talvez hoje eu pensaria se eu realmente faria, talvez faria, ou se eu mediria um pouco a questão. Tinha temporada que eu tava com 4 times, eu tava com 2 times jogando ao mesmo tempo, e eu só adquiro, entendeu? É loucura, eles não precisam disso. Então hoje eu me coloco numa posição, é aí que tá.
a gente quer ser Quiro e a gente quer ser respeitado como Quiro, mas a gente não se comporta de uma forma que a gente peça, a gente coloca esse respeito nas pessoas, entendeu? A gente se comporta como qualquer pessoa, não qualquer pessoa, mas assim, se a gente quer ser valorizado, não adianta a gente querer ser valorizado se você não cobra, se você faz qualquer coisa, se você se sujeita a qualquer coisa, não tem como. Claro, tem coisas que fazem parte do trabalho. Se o time está pegando chuva, eu também estou na chuva porque eu faço parte daquele time. Mas hoje eu coloquei o seguinte: acordei, dia de jogo, tá chovendo? Eu não vou. E ponto final. E o time entende isso. É porque a gente acha que fica com medo de perder e o outro vai vir e vai fazer. Ruim, se eu cobrar X, o outro vai vir e vai oferecer Y e vai pegar. E aí vira o ego de novo. A gente precisa tomar cuidado com isso. Eu acho que se a gente quer se formar, a gente quer ser respeitado como profissional, a gente quer ser visto como quiropraxistas, nós somos especialistas em coluna e tudo mais, a gente precisa se portar como. E aí não é arrogância, não estou falando de ser arrogante, não tô dizendo de ser bravo e tudo mais, mas a gente precisa, você vai receber o que você está passando. Mas isso é uma coisa que, por exemplo, quando veio o Minardi aqui pro Brasil, ele falou uma coisa que me pegou muito, né? Ele falou assim: vocês precisam parar de falar que subluxação é osso fora do lugar, pressionando o nervo que vai dar problema. Ele falou: para, isso aqui é a explicação que eu dou para minha filha de 5 anos. Ele falou: cara, é muito maior do que isso. E a partir do momento que você não ensina, que você não compartilha essa informação, ela não vai propagar. Então, às vezes, você precisa, também ter toda essa linha de raciocínio para poder fazer. Aí a gente entra nessa questão de como evoluir a quiropraxia aqui dentro e tudo mais. Você tem que saber explicar aquilo em diversas nuances. Sim, né? sim. Eu, quando estava em Brasília fazendo trabalho com política, eu batia em gabinete, ia lá, conversava junto com o Ever, junto com a Daisy, que é nossa assessora e tudo mais, eu tinha uma linguagem. Quando você está falando com uma pessoa que não tem estudo, é outra linguagem. Sim. Quando você fala, tem que falar. Cara, quando você atende um médico, você fala o que para a pessoa? Você precisa ter linguagem, cara. Você precisa saber o que você está fazendo. E aí que tá. Eu acho que a gente quer ser bonzinhos, queridinhos, para a gente ser aceito. A gente não precisa disso. A gente vai ser aceito. A gente está sendo aceito. Só que a gente precisa ser quiropraxista, respeitar a profissão, respeitar a gente. E a gente consegue, cara. Não precisa de muito. Quando o paciente chega para mim e fala assim: eu não sei se eu acredito na quiropraxia. Eu falo assim: querido, primeiro, você não precisa acreditar na quiropraxia, porque ela já existe, ela está comprovada. Se você quiser entender, né, é isso que ele falou também. Então, tem que... É dose, é difícil, é duro. E é uma luta muito grande ainda. A gente ainda está no... Cara, eu repito muito isso, a gente ainda está muito no início. Então, assim, muita galera. A galera que ainda se formar, a galera que está entrando hoje no curso, ainda tem muito para desbravar. A gente está tirando aquela mata inicial, entendeu? A galera que está vindo atrás tá limpando o terreno. Mas precisa estar na mesma vibe. Precisa estar na mesma vibe. A gente tem que virar um time. Virar um time, não um grupo. Eu aprendi isso nesse ano de semana. Tem que ser um time. Entendeu? A gente precisa virar o time e trabalhar em prol desse time para crescer. Show. Ju, obrigado por ter ido nessa missão aqui matutina na Morumbi pra gente poder gravar. Foi quase 1h30 de papo. Passa rápido, né? Passa muito rápido. E pra você que tá ouvindo aí, cara, segue a gente lá, entra nas redes sociais da Ju, né? Segue ela lá no Rio. Segue a gente, vamos fazer o negócio acontecer, né? A BQ, vamos ver, a BQ tá olhando pra gente? Será que ela tá assistindo a gente? Gente, será? Olha que puta ideia! Levar um podcast lá pro Congresso? Não ia ser sensacional fazer um podcast lá no Congresso? Eu acho que merece. Em Brasília merece um podcast. Então, eu não queria falar nada. Soltei. Quem sabe, né? Assim, vamos ver o que... eu falei aqui pro vento.